Fala galerinha do canal, sejam bem-vindos a mais um videozão de conteúdo top para vocês. Hoje Rodzão vai falar sobre compatibilidade mais uma vez. Esse é o segundo vídeo que eu falo sobre isso, né? Nas plataformas novas, é óbvio, DDR5, tá? Vou meio que relembrar para vocês aqui. Na plataforma AM4, né, ou na plataforma Intel, quando se usava memórias DDR4, muita gente gostava, assim como as DDR5, né, mas vamos lá. Muita gente sempre gosta de preencher os 4 slots de memória, né? Ah, meu, vai ficar mais bonitinho e etc. Só que muita gente sabe que quando você tenta preencher os 4 slots de memória, nem sempre, né, aquela configuração vai subir, vai funcionar normalmente, vai depender da frequência, da quantidade de memória e etc. Beleza? E felizmente e infelizmente eu peguei um caso agora, um cliente, uma encomenda com memórias DDR5, na qual o cliente queria 128 gigas e é baseado nessa encomenda que eu vou mostrar para vocês o que acontece, quais foram os testes que eu fiz e o que é que você deve observar antes de montar o seu novo kit AM5 ou Intel que utilize memórias DDR5, beleza? Então, vamos lá. Bom, galerinha, primeiramente, vou falar para vocês a encomenda do meu cliente. Meu cliente queria um processador Ryzen 9 7950X, né? Disse ele que vai utilizar para renderizações, né? Premiere, vai trabalhar para trabalho, não é para jogos, é para trabalho. E eu ofereci para ele o 7950X 3D, porque ficaria mais fácil de eu conseguir esse processador. Enfim, ele não quis, ele queria o 7950X normal por causa do clock do processador que trabalha, né? Mas não, tudo bem, faz sentido, ok. Aí ele pediu uma placa-mãe X670. Aí eu pensei, ok, para um Ryzen 9, ok, show de bola. E ele disse, eu quero 128 GB de memória RAM. E aí eu pensei, poxa, 128 GB de memória RAM, eu creio que eu vá precisar de 4 memórias de 32 GB, né? Dois kits de 64 GB, né? Enfim, vai fechar os 128 GB. E assim eu fui atrás e assim eu montei. Vou mostrar para vocês aqui. Placa X670 Extreme, Extreme que eu digo, aquelas X670E, né, da linha da Asus Prime, né, ou seja, uma placa show de bola, o chipset mais forte da linha AMD. Tá aqui o Ryzen 9 7950X, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, tá aí o Ryzen 9, e eu consegui, né, os 2 kits de memórias G-Skill. Falei para ele tudo certinho. 6.000 MHz, né? 64 GB aqui, 2 vezes 32, 2 vezes 32, 6.000 MHz CL30, tá certo? Consegui esses kits de memória para ele. E aí, ok. Aí agora eu vou falar para vocês o que foi que aconteceu, o meu pensamento, né? Bom, na plataforma M4, quando você tentava colocar 3.200 MHz, né, para várias pessoas que vão assistir esse vídeo e tiveram essa oportunidade de utilizar 4 pentes de memória, 3.200 MHz, né, sei lá, CL16, era ok. Você conseguia subir os 3.200 MHz, os 4, né, 4 memórias de 8 para dar os 32 GB, né? Era bem mais comum ter 4 memórias, né, 32 GB, do que ter 64 GB, no caso 4 vezes 16. E normal subia-se 4, né, vezes 8, 32 GB, 3.200 MHz era normal. Só que em determinadas situações a gente, né, o pessoal queria 3.600 MHz. E aí para subir 3.600 MHz com 4 pentes de memória já se tornaria bem mais difícil. Algumas plataformas subiam, né? Alguns Ryzen subiam,
os Intel subia, né, e tal. Enfim, era meio que aleatório, ia depender muito do controlador de memória do processador, beleza? E aí o que foi que aconteceu? Baseado nisso, daí que aconteceu, eu pensei, poxa, plataforma DDR5, hoje eu sei, eu tenho certeza que 4 stickers, né, 4 memórias DDR5 acima de 7.000 MHz é muito difícil subir nos Ryzen, mesmo que seja com a quantidade de memória pequena. O que é que eu estou querendo dizer com vocês? 32 GB era meio que o padrão aí, né, de você usar 4 pentes de memória nos AM4, DDR4 era para você alcançar 32 GB. Hoje, para você utilizando o DDR5, 32 não. Você utilizando o DDR5, para você utilizar os 4, é comum você chegar a 64 GB. Porque no DDR4, o pente, né, o pentezinho de memória mais comum era 8 GB. No DDR5 é 16. Então, os kits comuns de DDR5 são 32 GB. Se você for olhar no mercado, sim, existe pentes unitários de 16 GB para venda. Mas é muito mais comum você encontrar 2 vezes 16 GB, 32 GB, né? Ou seja, você utiliza 2 slotzinhos ali, ok. E aí o que acontece? Eu pensei, então, 4 slots. Se eu colocar 4 slots de 16 GB, vai dar os 64 GB. No AM5, né? DDR5, ok. E se eu colocar os 4 slots, 32 GB, vai dar os 128 GB. Será se vai subir os 6.000 MHz? Por quê? Porque padrão DDR5, a frequência de memória DDR5 padrão, para quem não sabe, é 4.800 MHz. Tá certo? Essa é a velocidade inicial do DDR5, 4.800 MHz. Obviamente, as memórias têm, cada uma tem os seus perfis, né? 5.600, 6.000, 6.200, 6.400, 6.000, e assim vai. Hoje, já se rodam memórias de DDR5 a mais de 8.000 MHz. 8.200, 8.400. É óbvio que eu sei que 4 stickers de memória, né, 4 pentes de memórias não vão rodar acima de 7.000 MHz. É óbvio, né? A gente tem aquela noção do AM4 que quando chegava a 3.600 já ficava difícil. No DDR5 a mesma coisa. E aí eu pensei, 4.800 é o padrão. Se eu colocar 4 pentes de memória a 6.000 MHz, vai ficar ok, vai subir ok. Não, não subiu ok. E é aí aonde eu vou mostrar para vocês o que é que acontece. Tá certo? Aí você diz, Rod, mas isso daí é na plataforma AMD. Os AMDs que não suportam subir 128 GB, 6.000 MHz. Bom, digo para vocês que testei X670E Prime, certo? Prime. Alguns podem dizer que é a placa-mãe. X670E Crosshair Hero, uma placa que custa quase $700. No Brasil, R$ 6.000. Essa placa aqui não funcionou. B650 Creator, uma placa focada para criadores de conteúdo, né? Uma placa que tem muita conectividade, não funcionou. Os 4 stickers de memória rodando a 6.000 MHz. B650 é também, ó, o Ezinho de Extreme, né? B650 Extreme F ROG, também uma outra ROG, também não funcionou. Beleza? Então eu testei em todas essas placas AMD. E aí eu vou dizer para vocês o que acontece. Eu não vou mostrar porque demora muito, tá? Vamos lá. Quando eu coloco 2 memórias, sobe normal 64 GB, 2 vezes 32, 64 GB.
sobem normal. Ativo o perfil das memórias, sai de 4.800, vai para os 6.000 normal. Beleza? Show? Quando eu coloco os 4 pentes de memória, elas sobem 128 GB. Porém, elas sobem da forma que eu vou mostrar para vocês agora. Eu estou. Antes de que alguém venha já criticar a plataforma AMD, a plataforma que eu estou utilizando aqui agora na bancada é uma Intel 14ª geração com uma Z790 com a BIOS atualizada para a última versão. E aconteceu exatamente a mesma coisa. Quando eu coloco 2 memórias, sobem os 6.000 MHz. Quando eu coloco as 4 memórias, acontece a mesma coisa que aconteceu na plataforma AMD. Beleza? Não vou nem dizer, eu vou mostrar para vocês na tela o que acontece, tá bom? Espera aí. Olha aí, ó. 4.800 MHz, os 4 slots de 32 GB, ó. G-Skill, né, em cima de uma Z790 ROG também, rodando com um 14.600K. Tá aí, ó. Z790, uma ROG, uma A, ROG Strix. Só que, olha isso aqui. DDR5 3.600 MHz. E aí, se eu vier aqui, né? Se eu vier aqui, ó. Ó, esse aqui é o perfil das memórias, ó. Ó, aqui. 6.000 MHz, CL30, 40, 40, 96 e 1.4 volts. Se eu ativar esse perfil de memória, ele fica num loop infinito. A luzinha acende, a luzinha de memória da placa aqui, ó. Ó, essa DRAM aqui acende, ela acende laranja aqui, ó, e fica aceso eternamente e não sobe mais a memória até eu resetar a BIOS. Aí ela sobe com os 4 pentes de memória, porém rodando a 3.600 MHz. Beleza? Então, voltando aqui, essa mesma situação aqui que eu estou mostrando para vocês na plataforma da Intel acontece com a plataforma da AMD em todas essas placas que eu testei. Aí você diz, Rod, é a placa. Não, não é a placa. Eu testei várias placas. Ah, é a BIOS. Não, todas as BIOS estavam atualizadas. Estão todas as BIOS aqui atualizadas, porque são kits que eu monto para vender para clientes. Ah, é o processador. Como? Testei na plataforma, na última plataforma da Intel, que no caso, para quem não sabe, a Intel já trabalha com DDR5 desde a 12ª geração, ou seja, os controladores de memória da Intel são melhores do que os da AMD. A plataforma da Intel trabalha com memórias acima de 8.000 MHz mais tranquilamente do que a plataforma da AMD, e mesmo assim não subiu. Na verdade, as memórias passaram a trabalhar com velocidades inferiores ao que elas são programadas para trabalhar no básico do DDR5, que foram 3.600 MHz. 3.600 MHz é frequência de memória DDR4, né? É frequência de memória DDR4. E o mais curioso é, eu peguei, bati foto, peguei toda a explicação e peguei toda essa informação, fui, na verdade, bati foto, é porque eu ia falar que eu mandei para o cliente, tá? Mas antes de terminar a história com o cliente, eu fui pesquisar nos sites dos fabricantes, tá certo? E por incrível que pareça, pessoal, nenhum fabricante de todas essas placas que eu tenho aqui, eu entrei no site do fabricante, né, no modelo exato de cada uma, e nenhuma delas aceita 4 stickers de memória trabalhando a essa frequência. Nenhuma delas. Não importa qual é o fabricante da memória, se é G-Skill, se é a Data, se é Team Group, não existe a configuração de você utilizar 4 pentes de memória nessa frequência. Tá certo? Existe, eu achei uma, se eu não me engano, uma
Configuração com 4 slots de memória, porém 16 GB por sticker. Ou seja, não vai chegar a 128 GB. Beleza? Então, esse vídeo aqui, ele é para informar para você, assim como o meu cliente pediu os 128 GB, eu peguei todas essas informações, peguei todas as informações do site, bati fotos, gravei vídeo e mandei para ele. Cara, a situação é essa, é assim que nós temos a configuração. O que é que você quer? Sabe o que foi que ele falou? Cara, eu preciso de quantidade de memória. Embora elas estejam trabalhando a 3.600 MHz, eu preciso da memória RAM. É para trabalho, não é para jogo. Então pode ser que eu tenha um desempenho menor? Sim, eu vou ter um desempenho menor, mas eu preciso da quantidade de memória RAM. Ou seja, vou mandar para ele dessa forma e ele já está sabendo, já está ciente que vai funcionar desse jeito, beleza? Mas o objetivo maior desse vídeo é você que acha bonito, acha lindo. Ah, eu quero os 4 slots de memória preenchidos DDR5. Então, no máximo, para você não ter problemas de compatibilidade, é 64 GB, ou seja, cada stickerzinho de 16 GB você não vai ter problema. Se você quiser colocar essa quantidade de memória, 128 GB, aí você está buscando um problema. Beleza? O ideal é que você utilize apenas 2 stickers de memória. Você vai conseguir, inclusive, os 64 GB com dois stickers de memória, sem problema algum, vai subir de boa. O problema é quando você coloca os 4 stickers de memória, que dá uma forçada muito grande no controlador de memória dos processadores e eles, infelizmente, não conseguem atingir tais frequências. Beleza? Então, prestem bastante atenção. Ah, eu quero os 4 slots de memória. Então, DDR5, 4 vezes 16, 64 GB, ok. Ah, Rod, mas eu quero para trabalho. Então, prestem bastante atenção. Se 64 GB não for o suficiente, você precisar de 128, aí você vai ter que escolher. Vai investir essa grana toda para 128 GB para trabalhar com uma frequência melhor, vale a pena para você? Se valer a pena, ok. Se não vale a pena, mantenha-se com 64 GB e uma frequência maior, uma latência melhor. Talvez você tenha um desempenho, né? Não vou, né, afirmar que vai ser um desempenho melhor ou não, porque eu não trabalho com esses renders aí gigantescos, essas edição de imagens imensas que vai precisar de mais do que 64 GB, né? O meu computador aqui, que eu faço esses videozinhos para vocês aqui no YouTube, eu tenho 48 GB e eu já acho que é o suficiente, né? Embora eu não seja um profissional da edição. Então, vocês profissionais da edição acham que é necessário e que não vai influenciar muito a velocidade ficar mais baixa? Ok. Mas para você que é jogador, jogos, 32 GB já tá top, 64 GB já tá mais do que o suficiente. E 2 stickers de memória é o que eu recomendo para você. Beleza? Gostou desse conteúdozão? Daí ativa o sininho no canal para você não perder os próximos. Se você tiver alguém que tenha, né, a ideia de montar um sistema que quer utilizar 4 stickers de memória e quiser compartilhar esse vídeo com ele, sinta-se à vontade. E o Rodzão espera vocês no próximo vídeo. Um abraço!